Descobri que meu marido, o homem em quem confiei e fui casada por 14 anos, levava uma vida dupla. Ele tinha outra mulher há 6 anos e tinha 2 filhos com ela. Então decidi que faria uma surpresa para ele e convidei ela para o nosso aniversário de casamento. Meu nome é Simone, tenho 40 anos, sou consultora empresarial e até pouco tempo atrás estava casada com Robson. Por fora, éramos o casal perfeito. Por dentro, minha vida era uma mentira cuidadosamente construída por ele, e vou contar como tudo aconteceu. Naquele dia, eu segurava o telefone com mãos trêmulas enquanto lia a mensagem pela 10ª vez. Papai, quando você vem nos buscar para o parque? A mamãe disse que você prometeu levar eu e o Pedrinho no domingo. A foto anexada mostrava 2 crianças sorrindo. Um menino de cerca de 5 anos e uma menina de 3, ambos com os olhos castanhos inconfundíveis do meu marido. O mundo havia parado. O relógio da cozinha continuava fazendo seu tic-tac hipnótico, mas para mim, o tempo congelou naquele momento de revelação brutal. Senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. 14 anos de casamento que eu julgava sólido, construído sobre conversas noturnas, sussurradas no escuro, planos futuros desenhados em guardanapos de café e a cumplicidade íntima de quem envelheceria junto. 14 anos acreditando religiosamente nas reuniões que se estendiam até tarde, nas viagens de negócios de última hora que sempre surgiam nos momentos mais inoportunos e nos fins de semana em que Robson sumia misteriosamente para jogar futebol com os amigos do escritório. Robson estava no banheiro tomando um longo banho e o celular dele descansava destravado sobre a mesinha de centro da sala. Foi então que começaram a pipocar as notificações, uma atrás da outra, todas de um contato salvo como vida. O nome já me fez franzir a testa, mas o que realmente me gelou o sangue foi a prévia da última mensagem que aparecia na tela. Amor, quando você vem? O Pedrinho quer ir ao parque. Como assim? Quem era a vida? Quem era Pedrinho? E por que estavam chamando meu marido de amor? Meu coração começou a bater no ritmo daquelas notificações, cada vibração como uma martelada no peito. Eu precisava entender. Precisava ver. Por um instante, hesitei. Nunca havia mexido no telefone dele antes. Não por medo, mas por uma confiança cega, quase infantil, que agora me queimava como um erro. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas e deslizei a tela. Bastou isso para que o mundo ao meu redor começasse a desmoronar. As mensagens eram claras, carinhosas, íntimas, trocas de afeto que não pertenciam a mim. Havia também áudios, e ao abrir um deles, ouvi uma voz feminina, doce, dizendo amor, com uma familiaridade que me cortou como uma faca afiada. E logo depois, o som de 2 crianças pequenas ao fundo, gritando papai, papai, entre risos e brincadeiras. Naquele momento, soube. Com um golpe seco, uma parte de mim entendeu o que estava acontecendo antes mesmo de ver tudo. Robson saiu do banheiro ainda abotoando a camisa. Quando me viu com o telefone na mão, seu rosto se transformou em pânico puro. Ele avançou com uma brusquidão que jamais havia demonstrado antes, arrancou o celular dos meus dedos e desligou a tela com pressa, como se quisesse apagar tudo o que já estava gravado em mim. Você quer comer o que hoje? Tô pensando em pedir aquela massa que você gosta. A tentativa desesperada de mudar de assunto foi quase patética. Mas o estrago já estava feito. E não era só pelas mensagens, era pelo medo nos olhos dele. Pela culpa que se escancarava na expressão de quem foi finalmente pego. Mas era tarde demais. Eu já sabia, com uma certeza visceral que me fez o estômago revirar, que minha vida havia se despedaçado. Não foram só as vozes. Foi o jeito como seu rosto se transformou em pânico puro quando me viu com o telefone. Foi como ele mudou de assunto com uma agilidade ensaiada. Nos 3 dias seguintes, mal consegui sair da cama. Nosso quarto, que sempre foi meu santuário, se tornou uma prisão sufocante. Deitada entre lençóis que cheiravam ao perfume dele, eu chorei até não ter mais lágrimas.
Questionei obsessivamente cada momento dos últimos anos, dissecando cada memória, procurando por sinais que deveria ter percebido. As ausências constantes que eu atribuía à sua dedicação profissional, ele trabalha tanto para nos dar uma vida boa, eu costumava dizer orgulhosamente para as amigas. Os telefonemas sussurrados que ele sempre justificava como questões sigilosas do escritório. A forma sistemática como ele sempre deixava o celular virado para baixo em qualquer superfície. Como pude ser tão incrivelmente cega? Lembro-me de ficar horas olhando para o teto, contando as pequenas rachaduras na tinta branca, enquanto minha mente processava uma revelação atrás da outra. Pensava em todas as vezes que ele chegava em casa depois dessas ausências misteriosas, com aquele sorriso meio culpado, me abraçava um pouco mais apertado que o normal e sussurrava, "Eu te amo", no meu ouvido, com uma intensidade quase desesperada. Agora, eu entendia que não era amor renovado. Era culpa. Ele voltava da casa da outra família, do convívio com outros filhos, e tentava aliviar a consciência pesada. A pior parte, a que mais me dilacerava por dentro, era perceber que eu havia sido cúmplice involuntária da minha própria traição. Quantas vezes facilitei suas mentiras sem saber? Claro, amor, pode ir à reunião no sábado. Eu entendo que trabalho é trabalho. Não se preocupe com o jantar, eu deixo algo pronto no micro-ondas. Que bom que você tem tempo para relaxar com os amigos no futebol. Cada frase me voltava como um eco cruel. Eu não apenas havia permitido suas mentiras, eu as havia incentivado ativamente, orgulhosa de ser a esposa compreensiva que nunca reclamava, que sempre apoiava. Que idiota patética eu havia sido. Mas na manhã do quarto dia, quando Robson saiu cedo para mais uma de suas reuniões importantes de cliente novo, algo fundamental mudou dentro de mim. Talvez tenha sido o jeito casual como ele beijou minha testa e murmurou, "Volto para o almoço, amor." A mesma mentira suave de sempre, que finalmente quebrou algo dentro de mim. Me levantei da cama como se acordasse de um coma emocional, tomei um banho demorado e quente que parecia lavar a resignação da alma e me olhei demoradamente no espelho. O que vi me surpreendeu. Aos 38 anos, eu ainda era uma mulher bonita, com olhos verdes expressivos. Ainda era inteligente, formada em administração com louvor, pós-graduada em gestão empresarial. Tinha uma carreira promissora que havia pausado conscientemente para cuidar da casa e apoiar a ascensão profissional do marido. Eu não merecia aquilo. Eu não merecia ser reduzida a uma peça descartável no jogo elaborado de outra pessoa. E Robson definitivamente não merecia sair ileso dessa situação. Naquele momento, olhando para meu próprio reflexo, senti algo que nunca havia experimentado antes. Uma fúria fria e calculista que parecia brotar de um lugar primitivo dentro de mim. Não era a raiva cega e emocional que eu havia sentido nos dias anteriores. Era algo muito mais perigoso. Era determinação pura, cristalizada. Ele havia brincado comigo por anos, me usando como peça em seu jogo elaborado de mentiras e manipulação. Agora era minha vez de jogar, e eu jogaria para vencer. Sempre fui meticulosa por natureza. Era um traço que Robson costumava elogiar, especialmente quando se beneficiava dele. Era eu quem organizava meticulosamente as finanças da casa. Era eu quem planejava nossas viagens. Era eu quem lembrava dos aniversários de todos os parentes. Agora, usaria essas mesmas habilidades organizacionais para uma missão muito diferente. Primeiro, contratei um detetive particular. Passei horas na internet pesquisando. Encontrei um escritório discreto e bem avaliado, especializado em casos de infidelidade conjugal. A mulher que me atendeu, uma senhora de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque impecável, tinha um olhar compreensivo, mas profissional. "Senhora Simone", ela me disse, "preciso que a senhora entenda uma coisa muito importante. Uma vez que descobrimos a verdade completa, não há como desfazer esse conhecimento. É como abrir uma porta que nunca mais poderá ser fechada. Tem certeza absoluta de que quer seguir em frente?"
Absoluta, respondi sem um segundo de hesitação, minha voz mais firme do que havia sido em dias. Em 2 semanas meticulosas de investigação profissional, eu tinha em mãos um dossiê completo que me deixou física e literalmente nauseada. Fotos de alta resolução de Robson entrando e saindo de um apartamento elegante em Copacabana, abraçando uma mulher loira e bonita chamada Fernanda, brincando despreocupadamente no parque com 2 crianças pequenas que claramente o adoravam. A detetive havia descoberto que Fernanda acreditava piamente ser casada com Robson há exatos 6 anos. Para ela, ele era Robson Silva. Nem mesmo o sobrenome era o mesmo. Consultor financeiro bem-sucedido que viajava constantemente a trabalho. Exatamente a mesma desculpa elegante que usava comigo. Mas o que mais me chocou, o que realmente me fez vomitar quando li, foram os detalhes minuciosos da vida paralela que ele havia construído. O apartamento espaçoso onde Fernanda morava com as crianças era alugado em nome de uma empresa fantasma que Robson havia criado especificamente para essa finalidade, com documentação falsificada. As crianças, Pedrinho, de 5 anos, e Sofia, de 3, frequentavam uma escola particular caríssima, com mensalidades que custavam quase um salário mínimo. E todas essas despesas eram pagas religiosamente com dinheiro que saía da nossa conta conjunta. Meu dinheiro, nosso dinheiro, estava literalmente financiando a educação e o conforto dos filhos que ele teve com outra mulher. A descoberta mais revoltante, a que realmente me fez perder a fé na humanidade, veio quando decidi vasculhar sistematicamente todos os documentos pessoais de Robson que eu conseguia encontrar em casa. Ele havia falsificado certidões de nascimento, criado uma identidade completamente paralela com CPF e RG falsos, e até mesmo inventado uma família morta em acidente de carro para justificar para Fernanda porque ela nunca conhecia ninguém de sua família verdadeira. O nível de premeditação, organização e frieza psicológica me deixou literalmente sem ar. Não era um caso de uma aventura que fugiu do controle. Era uma operação sistemática de engano que durava anos. Durante semanas que se transformaram em uma eternidade emocional, estudei obsessivamente cada documento, cada foto, cada detalhe sórdido da vida dupla do meu marido. Descobri que ele alternava entre as 2 casas com precisão militar. De segunda a quinta-feira comigo, nossa rotina doméstica normal, de sexta a domingo com Fernanda e as crianças, vivendo o papel do pai dedicado e marido apaixonado. Feriados e datas especiais eram divididos de acordo com uma agenda mental complexa que ele aparentemente mantinha há anos, sempre com desculpas prontas para cada ausência. Agora fazia sentido o porquê ele tinha tantas viagens a trabalho. Enquanto processava toda essa informação devastadora, comecei simultaneamente a me proteger legalmente. Consultei discretamente um advogado renomado, especializado em divórcio litigioso, e descobri que, além da separação normal de bens, Robson poderia enfrentar acusações criminais sérias por bigamia, estelionato e falsificação de documentos. As consequências legais poderiam incluir prisão. Discretamente, como uma ladra na minha própria casa, transferi metade do dinheiro das nossas contas conjuntas para uma conta nova que abri exclusivamente em meu nome. Documentei fotograficamente todos os patrimônios do casal: imóveis, carros, investimentos, joias. Compilei meticulosamente evidências de todos os gastos que ele fazia com a outra família. Imprimi e organizei em pastas cada recibo da escola das crianças, cada conta do apartamento de Fernanda, cada presente caro que ele comprava para elas, tudo, absolutamente tudo pago com nosso dinheiro comum. O advogado, um homem experiente de uns 60 anos, ficou genuinamente impressionado com meu nível de organização e preparação. Raramente vejo alguém tão sistemática e preparada para um processo como este, Sra. Simone, ele comentou, folheando as pastas organizadas. Mas me preocupa essa calma toda, essa frieza. Como está lidando emocionalmente com tudo isso? A verdade era que eu havia entrado numa espécie de modo de sobrevivência automático.
Durante o dia, quando Robson estava presente, eu funcionava mecanicamente normal. Fazia as tarefas domésticas com eficiência, conversava civilizadamente com ele quando estava em casa, fingia convincentemente que nossa vida era perfeitamente normal. Mas por dentro, 24 horas por dia, eu estava planejando e calculando cada movimento como uma partida de xadrez mortal. Paralelamente à minha preparação legal, comecei também a reconstruir sistematicamente minha própria vida independente. Retomei contatos profissionais com antigas colegas de trabalho, atualizei meu currículo e me candidatei estrategicamente a algumas vagas. Quando consegui uma proposta excelente para voltar ao mercado de trabalho numa empresa multinacional, com salário competitivo, aceitei imediatamente, mas, obviamente, não contei absolutamente nada a Robson. A parte mais difícil e psicologicamente desafiadora do meu plano era algo que eu sabia ser absolutamente necessário, mas que me apavorava: conhecer Fernanda pessoalmente. Eu precisava desesperadamente entender quem era essa mulher, se ela era cúmplice consciente ou vítima inocente como eu. Foi surpreendentemente fácil localizá-la e criar um encontro casual. Através da investigação, descobri que ela frequentava religiosamente uma academia moderna perto do apartamento em Copacabana, sempre às terças e quintas de manhã. Matriculei-me na mesma academia, inventei uma história sobre ter me mudado recentemente para a região e comecei a frequentar exatamente as mesmas aulas de pilates que ela. O primeiro encontro cara a cara foi emocionalmente devastador. Fernanda era linda, não de uma beleza artificial, mas naturalmente bela, com um sorriso fácil e jeito doce. Era engraçada, inteligente, falava sobre literatura e cinema com conhecimento genuíno, e estava completamente, irremediavelmente apaixonada pelo homem que conhecia como Robson Silva, meu marido com outro nome, outra história, outra identidade. Ela falava dele com os olhos literalmente brilhando de paixão, contava histórias sobre como ele era um pai absolutamente dedicado às crianças, como eles planejavam se casar oficialmente assim que ele resolvesse umas questões burocráticas pendentes. Ela até me mostrou, com orgulho genuíno, o anel de noivado que ele havia dado, um solitário bonito que eu nunca havia visto, obviamente comprado com nosso dinheiro. Assistir aquela mulher doce e genuína falar do meu marido como se ele fosse um santo, um príncipe encantado, foi uma das coisas mais torturantes que já fiz na vida. Ela mostrava fotos das crianças com orgulho maternal radiante, contava histórias adoráveis sobre os fins de semana em família no parque, reclamava carinhosamente, como eu costumava fazer, de como Robson era workaholic demais e viajava excessivamente. Às vezes eu brinco com ele dizendo que ele deve ter uma esposa secreta em algum lugar. Ela riu durante uma de nossas conversas descontraídas na academia. Ele é tão misterioso sobre os detalhes do trabalho, sempre dizendo que não pode falar sobre os clientes por questão de sigilo profissional. Tive que usar toda a minha força de vontade para não rir histericamente da ironia cruel da situação. Durante nossas conversas semanais cada vez mais íntimas, ela começou a me considerar uma amiga próxima, colhi informações extremamente preciosas. Fernanda me contou, em detalhes, que Robson havia prometido solenemente que eles passariam o próximo aniversário de casamento, que coincidentemente era exatamente o mesmo fim de semana do meu aniversário de casamento real, num resort romântico em Búzios. O mesmo resort paradisíaco onde Robson e eu havíamos passado nossa lua de mel 14 anos antes. A ironia era tão absurda que beirava o cômico, e seria o cenário absolutamente perfeito para meu grand finale. Por 3 meses intensos, construí minha estratégia de exposição como uma partida de xadrez de mestre. Cada movimento foi pensado, cada possível reação de Robson antecipada e preparada. Eu havia aprendido a jogar o jogo sujo dele, mas jogaria infinitamente melhor. Esperei pacientemente até 2 semanas antes do fatídico fim de semana. Durante um jantar aparentemente normal, Robson havia cozinhado, estava sendo especialmente carinhoso,
Mencionei casualmente, como se a ideia tivesse acabado de me ocorrer. Sabe, amor, tenho pensado, que tal comemorarmos nosso aniversário de casamento de forma realmente especial este ano? Faz tanto tempo que não fazemos algo só nós dois. Que tal voltarmos àquele resort maravilhoso em Búzios, onde passamos a lua de mel? Ainda me lembro de como aquele lugar era mágico para nós. Robson literalmente engasgou no vinho. Tossia descontroladamente enquanto eu fingia preocupação, oferecendo água. Quando se recuperou, gaguejou algo incoerente sobre ter uma reunião extremamente importante marcada para aquele fim de semana. Um cliente internacional. Impossível remarcar. Mas eu estava completamente preparada para essa reação. Ah, meu amor, disse com o sorriso mais doce que consegui produzir. Mas eu já fiz a reserva. A suíte master, aquela com vista panorâmica para o mar que você adorava. Paguei antecipado, não reembolsável, e já cancelei todos os meus compromissos. Peguei sua mão carinhosamente. Tenho certeza absoluta de que você consegue remarcar essa reunião. Afinal, é nosso aniversário de casamento. Só acontece uma vez por ano. Vi o pânico absoluto nos olhos dele. Robson tentou argumentar mais um pouco, mas eu mantive minha posição com determinação suave e implacável. Ele não teve escolha. Concordou, provavelmente já calculando mentalmente como desmarcaria com Fernanda sem levantar suspeitas. Mas eu havia antecipado isso também. Eu havia antecipado tudo. Na sexta-feira fatídica, Robson e eu chegamos ao resort paradisíaco. A ironia de estar naquele lugar lindo com ele, sabendo o que estava por vir, era quase insuportável. Ele estava visivelmente nervoso, checando o celular obsessivamente e inventando desculpas constantes para resolver rapidamente umas questões urgentes do escritório. Eu estava estranhamente calma, com uma serenidade que me surpreendia. Havia dormido profundamente pela primeira vez em meses na noite anterior. Sabia que no dia seguinte minha vida mudaria radical e irreversivelmente para sempre, mas desta vez seria por minha escolha consciente. Passamos a noite de sexta jantando no restaurante gourmet do hotel. Robson tentava desesperadamente parecer romântico e presente, mas eu via através da fachada com clareza cristalina. Ele estava calculando internamente, provavelmente pensando obsessivamente em como explicaria para Fernanda que não poderia estar com ela. No sábado pela manhã, enquanto Robson tomava seu banho matinal, cantarolando desafinado como sempre fazia quando estava nervoso, executei a parte final e mais crucial do meu plano. Usando o celular dele, cujo código eu havia descoberto semanas antes, enviei uma mensagem carinhosa para Fernanda. Meu amor, mudança de planos maravilhosa. Que tal se encontrarmos no resort hoje mesmo para comemorar nosso aniversário? Consegui me liberar do trabalho e quero te fazer uma surpresa. Sinto muito sua falta e das crianças. Endereço, Resort, Vista Mar, Búzios, Suíte Master. Te amo mais que tudo. Em seguida, usando a lista de contatos dele, enviei mensagens similares para nossos familiares e amigos próximos de ambos os lados, convidando-os urgentemente para uma festa surpresa especial de aniversário de casamento às 15 horas daquele mesmo dia, pedindo discrição absoluta. Então me arrumei com cuidado militar, coloquei o vestido azul royal que Robson sempre dizia ser seu favorito, fiz uma maquiagem impecável e esperei o show começar. Às 14h30, posicionada estrategicamente na janela da suíte, vi Fernanda chegando ao resort com as duas crianças. Ela estava radiante, vestida com um vestido floral lindo, claramente animada e emocionada com a surpresa romântica que acreditava estar recebendo do marido amado. Às 15h em ponto, nossos convidados começaram a chegar sequencialmente. Meus pais, visivelmente curiosos, minha irmã mais nova, 2 casais de amigos próximos e até mesmo a mãe conservadora de Robson. Todos traziam presentes embrulhados e sorrisos expectantes, ansiosos para a celebração misteriosa. Às 15h15, respirei profundamente, senti meu coração acelerar pela primeira vez em meses,
e abri a porta da suíte com um sorriso radiante. Do lado de fora estavam cerca de 10 pessoas queridas. E Fernanda, linda e confusa, com Pedrinho e Sofia agarrados às suas pernas, olhando completamente perdida para mim. Uma mulher completamente desconhecida que atendia na suíte do seu marido. "Oi, pessoal", disse com alegria teatral. "Que maravilha que todos conseguiram vir. Robson, meu amor, vem cá rapidinho, temos visitas especiais." Robson apareceu saindo do banheiro, ainda ajeitando a camisa com o cabelo molhado. Quando viu a cena surrealista, todo o sangue literalmente sumiu do seu rosto. Ele ficou pálido como um fantasma. O silêncio que se seguiu pareceu uma eternidade congelada no tempo. Ninguém respirava. Fernanda foi a primeira a quebrar o silêncio, com a voz tremendo de confusão. "Com licença. Desculpa, acho que deve ter algum engano. Estou procurando meu marido, Robson Silva. Ele me pediu para encontrar ele aqui." Sorri com toda a gentileza que consegui reunir, olhando diretamente nos olhos dela. "Não tem engano nenhum, Fernanda. Este é Robson Silva, também conhecido como Robson Santos, meu marido legal há exatos 14 anos. O mundo literalmente desabou em câmera lenta cinematográfica. As crianças começaram a chorar sem entender nada. Nossos familiares ficaram em choque absoluto. A mãe de Robson gritou, "Jesus Cristo do céu!" e se benzeu 3 vezes consecutivas. Depois, se apoiou na parede. Robson tentou desesperadamente falar, mas nenhuma palavra conseguia sair. Estava em estado de choque total. Continuei, mantendo uma calma que me surpreendia. "Fernanda, eu sei que isso deve ser um choque terrível para você, mas quero que saiba que você também foi cruelmente enganada. Durante 6 anos, você acreditou estar casada com um homem que, na verdade, vivia uma vida dupla elaborada. Essas crianças lindas têm um pai que as ama, isso é verdade, mas que nunca teve coragem ou decência de assumir a responsabilidade integral por suas escolhas." Me virei para nossos convidados atônitos. "Peço sinceras desculpas por trazê-los até aqui para presenciar esta situação constrangedora, mas acredito firmemente que todos vocês merecem saber a verdade completa." Durante anos, Robson construiu sistematicamente uma mentira extremamente elaborada, mantendo 2 famílias completamente separadas, 2 vidas paralelas, 2 identidades. Hoje, essa mentira termina definitivamente. O que se seguiu foi absolutamente caótico. Fernanda saiu correndo do hotel com as crianças chorando, visivelmente devastada. A mãe de Robson teve uma crise de pressão e precisou ser socorrida por funcionários do hotel. Nossos amigos ficaram completamente sem saber como reagir. Robson finalmente conseguiu falar, gaguejando desculpas desesperadas e patéticas, implorando perdão com lágrimas nos olhos, prometendo que podíamos resolver tudo, que ele explicaria, que tinha sido um erro terrível, que me amava mais que tudo. Eu o ouvi em silêncio absoluto. Quando ele terminou seu discurso desesperado, disse com voz firme, "Robson, você teve 14 anos inteiros para ser honesto comigo. Teve 6 anos para ser honesto com Fernanda. Teve 5 anos para assumir a responsabilidade por Pedrinho. 3 anos para fazer o mesmo com Sofia. Em todos esses anos, você conscientemente escolheu mentir para todos nós, sistematicamente, todos os dias." Peguei minha bolsa e me dirigi determinadamente à porta. "Meus advogados entrarão em contato oficial com você na segunda-feira de manhã. Não tente me ligar, não apareça em casa. Seus pertences pessoais estarão embalados e você pode buscá-los na quinta-feira, das 14h às 16h, exclusivamente na presença do meu advogado. Simone, por favor, pelo amor de Deus." "Por favor o quê, Robson? Por favor continue mentindo? Por favor finja que isso nunca aconteceu? Por favor me permita continuar sendo sua idiota útil?" Me virei para encará-lo uma última vez. Eu merecia a verdade desde o primeiro dia. Fernanda merecia a verdade. Suas crianças merecem um pai honesto. Você conscientemente escolheu nos dar mentiras elaboradas.
Agora vai ter que lidar sozinho com todas as consequências. Os meses seguintes foram emocionalmente intensos, mas não da forma devastadora que eu esperava. Em vez de me sentir destruída e arruinada, sentia-me liberada, como se tivesse carregado um peso psicológico enorme por anos sem nem perceber e finalmente pudesse respirar com os pulmões completamente cheios. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido e eficiente. Com todas as evidências meticulosamente organizadas, Robson não teve como contestar absolutamente nada. Fiquei com a casa, metade de todos os investimentos e uma pensão considerável. Afinal, eu havia conscientemente abdicado de uma carreira promissora para apoiar a dele. Robson também enfrentou consequências legais sérias. Foi formalmente processado por bigamia e teve que pagar uma indenização pesada para Fernanda pelos danos morais. Perdeu o emprego de alto nível quando toda a história se espalhou pela empresa. Afinal, quem confiaria num consultor financeiro que havia mentido sistematicamente sobre sua própria vida? Soube, através de conhecidos em comum, que Robson havia tentado desesperadamente reconciliar-se com Fernanda. Ele apareceu no apartamento dela, implorando perdão. Mas Fernanda, que sempre me pareceu uma mulher inteligente, não quis mais nada com ele. A pobre mulher ficou completamente devastada. Segundo o que me contaram, ela passou semanas trancada em casa chorando, tentando explicar para duas crianças pequenas por que o papai não viria mais. A situação ficou tão insustentável que ela tomou a decisão corajosa de se mudar para outra cidade, levando Pedrinho e Sofia para recomeçar a vida. Robson ficou completamente sozinho, enfrentando as consequências de anos de mentiras. Perdeu não apenas duas famílias, mas também o respeito de todos que o conheciam. Alguns dos nossos antigos amigos em comum me contaram que ele parecia uma sombra do homem que costumava ser. Emagrecido, abatido, com aquele olhar perdido de quem finalmente entendeu o tamanho da destruição que causou. Mas, para ser completamente honesta, eu não sentia pena nenhuma dele. Havia momentos em que eu me perguntava se deveria sentir algum remorso pelo que fiz, pela forma pública e humilhante como expus tudo. Mas sempre chegava à mesma conclusão. Ele havia feito escolhas conscientes por anos, e eu simplesmente expus as consequências da forma mais impactante possível. Quanto a mim, eu literalmente floresci de uma forma que não esperava nem nos meus sonhos mais otimistas. O trabalho na empresa de consultoria era desafiador e intelectualmente estimulante. Depois de anos dedicando meu intelecto exclusivamente a tarefas domésticas, voltar a usar meu cérebro profissionalmente foi como redescobrir uma parte de mim que havia hibernado. Meus colegas de trabalho me respeitavam, minhas ideias eram ouvidas, meus relatórios eram elogiados. Eu havia esquecido completamente como era bom ser reconhecida por minha competência intelectual. Redescobri também paixões antigas que havia abandonado durante o casamento. Voltei a pintar aquarelas. Fiz um curso intensivo de culinária francesa, não para impressionar um marido, mas pelo puro prazer de aprender. Comecei a praticar yoga e meditação, atividades que me ajudaram enormemente a processar todo o trauma emocional e a encontrar uma paz interior. 6 meses após o divórcio oficial, eu estava literalmente irreconhecível. Não apenas fisicamente, embora tivesse emagrecido naturalmente e mudado o corte de cabelo, mas principalmente em essência. Havia uma luz nova nos meus olhos, uma confiança genuína que Robson havia minado gradualmente. Eu ria mais e o riso saía natural. Falava com mais firmeza, expressava minhas opiniões sem medo de desagradar. Usava roupas que me faziam sentir bonita e poderosa. Era como se eu estivesse me conhecendo novamente, descobrindo quem eu realmente era, por baixo de anos de adaptação e conformidade. 1 ano e 2 meses depois da revelação traumática no resort, eu estava numa livraria grande do shopping, numa tarde de sábado, procurando um livro sobre gestão de projetos, quando literalmente esbarrei num homem alto, de cabelos grisalhos nas têmporas, que carregava uma pilha impressionante de livros sobre arquitetura e urbanismo. Desculpe,
ele disse imediatamente, com um sorriso genuinamente constrangido. Sou meio desastrado com essas coisas. Minha filha sempre diz que eu deveria usar um carrinho. Sem problema nenhum, sorri de volta, observando os títulos. Vejo que tem bom gosto para a leitura. Arquitetura sustentável. Interessante. É minha área, ele explicou, um pouco tímido. Trabalho com projetos de escolas e bibliotecas públicas. E você? Deixe-me adivinhar. Administração? Consultoria empresarial, corrigi, impressionada com sua observação. Como descobriu? O livro que você estava segurando, mais o jeito como organizou automaticamente meus livros por tema. Riu. Minha ex-esposa era da área também. Reconheço o perfil organizacional. Conversamos por alguns minutos ali mesmo, entre as estantes, sobre livros, trabalho. Descobrimos gostos similares em literatura, uma paixão compartilhada por biografias de personalidades históricas. E, quase sem perceber, estávamos tomando café na lanchonete da livraria, nossa conversa fluindo naturalmente. Daniel era arquiteto há 20 anos, divorciado há 3, pai de uma adolescente de 15 anos. Era gentil sem ser meloso, engraçado sem forçar, inteligente sem ser pretensioso. Mais importante que tudo, havia uma honestidade natural nele que eu reconheci imediatamente. Não foi paixão à primeira vista. Eu havia aprendido da pior forma possível a desconfiar de intensidades repentinas. Foi algo muito mais sutil e, paradoxalmente, mais poderoso. Uma conexão genuína e gradual, a sensação reconfortante de estar conversando com alguém que me via realmente, sem máscaras, sem expectativas irreais. Começamos a nos encontrar regularmente, sempre em lugares públicos, sempre sem pressa. Caminhadas no parque, exposições de arte, peças de teatro, jantares em restaurantes pequenos. Daniel respeitava meu ritmo. Nunca pressionava por mais intimidade. Parecia genuinamente interessado em me conhecer como pessoa. Quando finalmente decidi contar minha história, toda ela, sem omitir os detalhes sórdidos nem a forma como havia orquestrado a exposição pública, ele me ouviu em silêncio absoluto, sem interrupções, sem julgamentos. Quando terminei, ele ficou alguns minutos em silêncio, processando tudo, e então disse: Você é uma mulher extraordinariamente corajosa, Simone. E inteligente. Não sei se eu teria tido a serenidade e a capacidade estratégica de lidar com uma situação assim da forma como você lidou. Não foi serenidade, ri, meio amarga. Foi fúria canalizada de forma calculista. Mesmo assim, ele insistiu, pegando minha mão delicadamente. Você não se vingou de forma destrutiva ou cruel. Você se libertou e, no processo, ainda protegeu outras pessoas. Fernanda merecia saber a verdade. As crianças mereciam ter a situação esclarecida. Você fez o que era necessário. 2 anos depois daquele primeiro encontro na livraria, eu estava na cozinha da minha casa nova. Menor que a anterior, mas completamente minha, decorada com meu gosto. Preparando um jantar especial quando Daniel chegou do trabalho, trazendo o cheiro de tinta e papel que sempre acompanhava seus projetos. Como foi o dia? Ele perguntou, beijando-me no rosto com aquela naturalidade carinhosa que eu havia aprendido a valorizar. Ótimo. Fechei finalmente o contrato com aquela empresa de tecnologia. Vai ser um projeto complexo, mas empolgante. E você, conseguiu terminar o projeto da escola municipal? Consegui. Os últimos detalhes da biblioteca infantil ficaram lindos. Acho que as crianças vão adorar. Enquanto conversávamos naturalmente sobre nossos dias de trabalho, nossos projetos, nossos planos para o fim de semana, pensei em como minha vida havia mudado completamente. Daniel não era Robson. Não havia comparação possível. Ele era presente, consistente, emocionalmente disponível, honesto sobre seus sentimentos. Construíamos algo real juntos, tijolo por tijolo, sem pressa, sem mentiras, sem jogos. Às vezes, principalmente quando estava sozinha, eu me permitia refletir sobre todo o processo. Havia momentos em que me perguntava se deveria ter lidado com a situação de forma diferente, mais privada.
mas sempre chegava à mesma conclusão. Robson havia feito escolhas elaboradas e sistemáticas por anos. Eu simplesmente expus as consequências dessas escolhas da forma mais clara e definitiva possível. Ele havia me reduzido a uma peça descartável no seu jogo de mentiras. Eu me recusei a aceitar esse papel passivo. Mais do que isso, mostrei a ele, e a mim mesma, que eu era a protagonista da minha própria história. Hoje, quando olho para trás, vejo que minha verdadeira vitória não foi aquela cena cinematográfica no resort, por mais satisfatória que tenha sido. Foi cada pequena escolha corajosa que fiz depois. Voltar a trabalhar e redescobrir minha competência profissional, reconstruir minha autoestima e reaprender a me valorizar. Aprender a confiar novamente, mas de forma mais sábia. Permitir-me ser genuinamente feliz, sem culpa ou medo. Às vezes ainda penso no que teria acontecido se eu nunca tivesse descoberto a verdade por acaso. Robson continuaria indefinidamente dividindo sua vida entre duas famílias inconscientes. E eu continuaria envelhecendo ao lado de um homem que nunca foi realmente meu, vivendo uma mentira que eu acreditava ser amor verdadeiro. A ideia me dá calafrios e, simultaneamente, uma gratidão profunda pelo acaso que revelou tudo. Aprendi que a melhor vingança não é destruir a pessoa que nos machucou, mas reconstruir a si mesma de forma mais forte e mais verdadeira. Que não precisamos das mentiras de ninguém para sermos completas. Que merecemos e podemos conquistar uma vida baseada na verdade, por mais dolorosa que essa verdade possa ser inicialmente. Durante 14 anos, fui cúmplice involuntária da minha própria infelicidade, facilitando as mentiras dele sem perceber. Quando finalmente descobri a verdade, poderia ter me contentado com um divórcio silencioso e discreto, guardando a humilhação para mim mesma, protegendo a reputação de todos. Mas escolhi um caminho diferente e mais difícil. Escolhi a verdade completa, as consequências reais, a justiça, mesmo que dolorosa. Não foi apenas sobre expor Robson publicamente, embora ele merecesse cada segundo de constrangimento. Foi sobre recuperar minha dignidade, sobre garantir que Fernanda também tivesse acesso à verdade que merecia, sobre forçar consequências reais e tangíveis para anos de engano sistêmico. Foi sobre me recusar a ser tratada como uma peça descartável no jogo elaborado de outra pessoa. A vingança foi doce, mas a liberdade foi ainda melhor. E a vida que construí depois, baseada em verdade, autorrespeito e amor genuíno, foi melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado durante aqueles anos de mentira inconsciente. Robson pensou que estava jogando xadrez comigo. Descobriu tarde demais que eu era uma jogadora muito melhor do que ele jamais imaginou. E você, o que faria no lugar de Simone? Essa história te fez refletir sobre a importância da verdade e do respeito nos relacionamentos? Deixe seu comentário abaixo, é importante para mim saber sua opinião. Se gostou do relato, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais histórias como essa e compartilhar com seus amigos para que essa mensagem de superação chegue a mais pessoas.